Ainda bem que você chegou aqui. Ainda bem mesmo, porque tem muita gente que confunde esse assunto. Fique aqui agora para entender de vez a refração com suquita. Então, bora tirar logo de vez essa dúvida e entender o que é essa coisa de refração. Já vou começar escrevendo a definição aqui. É a mudança de meio seguida da mudança de velocidade da onda. Ou seja, a onda está aqui, tem uma fronteira de 1 meio 1 e 1 meio 2, e a onda está se propagando de 1 meio 1 e vai para 1 meio 2. A refração é a mudança de meio da onda seguida pela mudança de velocidade. É como se ela tivesse aqui em Sergipe e fosse lá para Bahia. É como se aqui eu tivesse um limite de velocidade que eu pudesse andar na estrada. É como se aqui eu estivesse andando a 110 km por hora e quando eu cruzasse a fronteira, ou seja, quando eu mudasse de meio, mudasse de estado, eu mudasse de velocidade. Ou seja, eu agora tivesse que andar aqui a 50 km por hora. Então, a refração é a mudança de meio seguida da mudança de velocidade da onda. Muita gente fica achando que refração é sinônimo de desvio da luz. E isso não é verdade. Às vezes acontece desvio? Acontece, mas nem sempre. Então, bora só deixar isso claro aqui. Nesse caso, quando eu tenho uma incidência oblíqua, aí sim, a onda vem em uma certa direção, ela não vai continuar na mesma direção que ela estava, ela vai sofrer um certo desvio, ou seja, ela vai ser desviada aqui. Veja que nessa incidência ocorre esse desvio e não ocorre aqui, nessa incidência do tipo normal. Então perceba que nos dois casos, veja que variou aqui o comprimento de onda, isso significa que variou a velocidade. Será que significa mesmo? Calma que já já a gente descobre isso. Mas eu saí de um meio 1, fui para o meio 2. Eu sei que mudou a velocidade. Nesse caso sofri desvio, nesse caso não. Então, aqui eu tive refração nos dois casos, mas em só um deles eu tive desvio. Então, refração não quer dizer que teve desvio. Refração quer dizer que teve mudança de meio com mudança de velocidade. Mas agora ficou aí pensando no que eu perguntei, né? Será que esse desenhozinho do comprimento de onda antes maior e depois diminuindo representa uma mudança de velocidade? Pense aqui comigo um pouco. Digamos que eu estou com a onda se propagando aqui no meio 1, com uma certa velocidade V1, e ela vai para o meio 2 com uma certa velocidade V2. É óbvio aqui, dá para enxergar que esse comprimento de onda, lambda 1, é bem maior que o comprimento de onda, lambda 2. Beleza? Lá para o meio 1, eu posso escrever o quê? Que o V1 é igual a lambda 1 F. Beleza? Para o meio 2, eu posso escrever que V2 é igual a lambda 2 F. Aqui você precisa lembrar que a frequência de uma onda, depois que ela sai de sua fonte, ela não muda. Não muda de jeito nenhum. Então, a frequência dela aqui no meio 1 é igual à frequência dela aqui no meio 2. O RG, a carteira de identidade da onda, é a frequência. O CPF da onda, o DNA da onda, é a frequência. Então, se eu saio de Sergipe e vou para a Bahia, meu DNA continua o mesmo, embora eu esteja correndo aqui em um e caminhando mais devagar no outro. Então, a frequência é a mesma para esses dois casos. Então, perceba uma coisa. Se a frequência é a mesma aqui, eu posso dizer que esse F vai ser V1 sobre lambda 1 e esse F vai ser o V2 sobre lambda 2. Como a frequência não muda, esse cara é igual a esse cara. Então, V1 sobre lambda 1 é igual a V2 sobre lambda 2. Então, veja que a velocidade e o comprimento de onda são diretamente proporcionais. Quando um é maior, o outro também é maior. Dê valores aí. Veja que se a minha onda estiver aqui percorrendo esse meio 1 com 40 metros por segundo e ele tem um comprimento de onda de 2 metros. Se ele for para o meio 2 e ele está com um comprimento de onda de 1 metro,
qual vai ser a velocidade dele? Veja que a velocidade dele tem que ser de 20 metros por segundo. Veja aqui, ó, 40 sobre 2 é a mesma coisa que 20 sobre 1. Veja que a velocidade no meio 1 foi maior para o comprimento de onda maior. A velocidade do meio 2 foi menor para um comprimento de onda menor. Então, veja que existe essa relação. E isso é muito importante, é uma observação muito boa. Aqui embaixo na descrição tem um linkzinho com PDF já com esse resumo para você se ligar nesse negócio aí. Ó, mas bora falar um pouco sobre a refração e impulsos de ondas que se propagam em cordas. É bem rapidinho e é um complemento, é um bônus. Vem ver. 2 casos aqui bem rápido, viu? Eu tenho pulso de onda se propagando em uma corda de densidade linear bem menor do que a outra. Então, ela sofre a refração, ou seja, ela vai passar de um meio para outro e ela passou. Essa onda aqui é a onda refratada, o pulso de onda refratado. Veja que em toda refração ocorre também uma parcela de reflexão. Então, veja que esse pulso foi refratado, só que ele voltou também sofrendo reflexão. Nesse caso aqui, eu estou passando de uma corda de uma maior densidade linear para uma de menor densidade linear. E o que é que acontece? Ele vem, sofre a refração, ó, sofreu a refração nesses casos, e aí esse pulso refratado vai passar, assim como passou aqui. E veja que nesse caso o pulso refletido não vem com inversão de fase, ok? Isso é muito importante e bora descobrir um negocinho aqui. Essa velocidade no início é maior ou menor que essa velocidade no final? Essa velocidade no início é maior ou menor que essa velocidade no final? A gente tem que lembrar que para pulsos de ondas em cordas, V igual a raiz de T sobre μ. Ou seja, quanto menor a densidade linear da corda, maior a velocidade. Então, veja que, nesse caso aqui, eu estou propagando em uma corda mais leve, ou seja, uma corda menos densa, e ela vai para uma corda mais densa, ou seja, essa velocidade aqui, chamada de velocidade V0, é maior do que essa velocidade final. Nesse caso aqui, como eu estou inicialmente numa corda mais densa, quanto maior a densidade, menor a velocidade. Então, essa velocidade V0 vai ser menor do que a velocidade da onda refratada. Beleza? Então, bora fazer uma questãozinha aqui bem rápida só para treinar isso. A figura representa uma onda transversal periódica que se propaga nas cordas AB e BC com velocidades V1 e V2 de módulos respectivamente iguais a 12 e 8 metros por segundo. Então, aqui ela percorre com 12 e aqui com 8. Nessas condições, o comprimento de onda na corda BC em metros é... Lembra que a frequência permanece constante? E a gente chegou naquela relação que V1 sobre lambda1 é igual a V2 sobre lambda2? Então, ó, o V1, quem é o V1? 12 sobre o lambda1, que nesse caso vai ser 1,5, é igual ao V2, que é 8, dividido pelo lambda2 da onda quando for refratada para cá. Então, como é que a gente faz essa conta? Ó? O lambda2 vai ser igual a 1,5 vezes 8, dividido por 12. Lambda2 igual a 1. Então, lambda2 igual a 1 metro, alternativa A. Gostou desse vídeo? Já deixa o like aí, lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Não esquece daquele PDF que eu comentei logo aqui na descrição e compartilha esse vídeo aí com seus colegas para entender um pouco mais sobre a refração.